O Escola Bíblica está só começando para a gente fechar hoje mais uma temporada, o Sábado da Criação. E hoje a gente vai falar sobre redescobrindo o prazer do sábado. A gente entender realmente o sentido desse dia na nossa vida, o significado dele e a importância para termos uma vida mais equilibrada, uma vida feliz. Hoje, agora, ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, com a sua participação. E agora sim, em definitivo, ao vivo o programa Escola Bíblica. Enquanto você estava assistindo essa chamadinha agora, eu estava pensando, né, quanto material que a Novo Tempo tem oferecido para você. Você está assistindo pela primeira vez, está chegando agora, é um novo telespectador, ou você, de repente, foi convidado por alguém para acompanhar a Novo Tempo, ou mesmo que você esteja assistindo há um bom tempo, você já pediu o seu material, não se esqueça que ele é gratuito, né? Acabou de passar uma chamadinha de material. A gente tem oferecido para você também o Sábado da Criação, que é um material excelente, extraordinário. Logo nos primeiros dias nós apresentamos aqui quem foi o autor, né, o pastor Frederico Branco, que é colega de trabalho nosso aqui da Novo Tempo. Ele fez uma pesquisa apurada sobre esse tema, realmente foi um material excelente. Espero que você esteja aproveitando bastante esse material na sua casa. Se você não pediu ainda, é o momento de você pedir. Esse é o nosso último encontro. Eu disse que seria o mês de agosto todo, né? Basicamente foi o mês de agosto aí, a gente estudando sobre esse tema. Na próxima segunda-feira, a gente vai começar mais uma temática, mais uma temporada. E isso que mexe com muita gente. As pessoas, de um modo geral, não sei se é o seu caso, mas gostam muito de ouvir falar sobre profecia. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, né? Esse tempo de insegurança, de incerteza com relação ao futuro. Não é um momento de a gente ter medo, ansiedade, não, mas a gente tem que ficar atento. E por isso a gente escolheu esse tema, que é um tema especial, e você vai conferir agora a chamadinha, que é um convite para você, a partir de agora. Vamos lá. Olá, eu sou o pastor Fábio de Sá e quero convidar você para acompanhar a nova temporada do programa Escola Bíblica, sempre de segunda a quinta às 8h30 da noite. Nós vamos estudar juntos as verdades reveladas no último livro da Bíblia e entender como essas profecias revelam o amor de Deus por você e por mim também. A nova temporada, Apocalipse, o fim revelado, aqui no Escola Bíblica, e eu espero você. Muito bem, a partir de segunda-feira, dia 30 de agosto, no finalzinho do mês de agosto, a gente já vai começar essa nova temporada com você. Espero que você já esteja preparando o seu coração, convide seus amigos, sempre com temas diferentes. Nessa nova temporada a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai pedir que você entre em contato pelo WhatsApp. Você entrando em contato pelo WhatsApp com a Novo Tempo aqui, a gente vai cadastrar os seus dados e enviar para você um PDF, um arquivo com esse material, tá bom? Então vai ser um material que você pode, de repente, visualizar no seu celular, você pode imprimir em algum lugar, você pode ter esse material com você, tá bom? Então é assim que você vai ter disponível com você esse próximo material. Ou você pode entrar a partir de agora já no site biblia.com.br, e lá vão aparecer os materiais e tem esse, tá? Apocalipse, o fim revelado, e você já pode baixar esse material no seu computador, no seu celular. Muita gente fala assim, pastor, meu celular não tem jeito, meu celular é um pouco mais simples, não consegue baixar, tá? Peça para alguém baixar para você, ou tente entrar num computador, alguém que tem acesso. Você que, de repente, não tem acesso à informática, a um computador, à internet, peça para um familiar seu, para um neto, para um filho, e tenha esse material na sua mão também, tá bom? Nós vamos, nesse momento, orar para a gente fechar esse tema tão precioso que foi o tema dessa semana e, claro, o tema da temporada também sobre o sábado. Vamos falar com Deus nesse momento. Te agradeço, bom Deus, por mais essa semana que está chegando ao fim. Até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Muitos têm vivido dramas difíceis,
sofrendo bastante, lutas pessoais, familiares, diversas, mas sabemos que o Senhor preparou um descanso para nós, um momento da gente refrigerar nosso coração a cada semana e nos prepare para confiarmos mais em Ti e descansarmos nos Seus braços. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos sabedoria sobre o estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero repartir com você uma experiência hoje particular, mas antes a gente vai começar com a introdução desse tema tão importante, tão significativo. Foi muito bom estar com você aqui essa temporada, foi muito bom a gente estudar sobre o sábado. Se você chegou no finalzinho, entre no NT Play, que é o aplicativo, ou no site da Novo Tempo, você vai ver tudo. Nós abordamos desde a criação até ontem, falando um pouquinho sobre Daniel. Não falamos sobre Apocalipse ontem, porque a gente vai estudar o Apocalipse na próxima temporada e abordar alguns aspectos também. Mas hoje é bem prático, tá bom? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta da nossa lição, do nosso guia de estudos aqui. O estudo, que é o último estudo que a gente está fazendo hoje, o 13º capítulo, ele começa com várias questões. Eu queria lançar uma pergunta para você. Por que você... É uma pergunta retórica, né? Claro. Mas por que a gente não rouba? Por que a gente não mata? Né? Claro, imaginando que nenhum de nós, né? É muito provável que a resposta que você vai me dar, como cristão, se você é um cristão, não sei, ela esteja fundamentada nos 10 mandamentos, na lei de Deus, nos princípios de Deus. Essa é a mesma razão pela qual os adventistas, os guardadores dos sábados, eu sei que existem outras denominações também, os batistas do sétimo dia, existem também os próprios judeus, obviamente, que assistem eventualmente aqui também, que são guardadores do sábado, observam o sábado. Embora algumas pessoas até apontem o dedo, né, dizendo, olha, legalismo, para que isso? O sábado não é para se obter a salvação. Isso tem que ficar muito claro nessa temporada, tá? Quem diz isso, quem diz que nós, de alguma maneira, acreditamos o sábado como uma forma de salvação, está equivocado. Um clássico da literatura, eu quero falar um pouquinho aqui no início, só para você entender algo. Um clássico da literatura adventista é o livro Questões sobre Doutrina, que apresenta as doutrinas da igreja. E eu queria que você, que tem a sua religião, entendesse os princípios do sábado, que devem nortear a vida de qualquer pessoa, e a igreja adventista tem como base também. Estou falando isso por quê? Porque nós aqui somos a igreja adventista e nós repartimos com você os ensinos da Bíblia e você vai entender um pouquinho qual que é a visão adventista nesse momento sobre esse tema. Tá? Eu quero começar trazendo para você esse livro aqui, Questões sobre Doutrina. Os adventistas do sétimo dia não confiam na guarda do sábado como meio de salvação ou de conseguirem méritos diante de Deus. Somos salvos exclusivamente pela graça. Eis a razão da nossa observância do sábado, como também a lealdade a qualquer outro mandamento de Deus. Constitui-se uma expressão do amor pelo nosso Criador e Redentor. A nossa observância do sábado ela é fruto da graça, do amor que nós temos em Cristo Jesus. Nessa última lição, eu quero compartilhar com você agora o prazer do sábado. Você já experimentou o sábado? Você já procurou vivenciar a comunhão com Deus de uma maneira mais íntima nas horas do sábado? Eu creio que você que estudou aqui, eu quero lançar já no início agora um desafio para você. Pense nessa possibilidade. O sábado, ele aponta para 2 direções. E eu trago para você quais são essas 2 direções. Uma delas, para o passado. O sábado aponta para o passado, pois nos faz lembrar do Criador e do exemplo dele, né? A gente estudou no primeiro estudo ali. O próprio Deus descansou, abençoou e santificou o sábado, logo que ele criou o ser humano. Nos faz lembrar de um Deus criador. O sábado aponta para o futuro também, pois a cada 6 dias nós temos o privilégio de entrar no tempo sagrado de Deus como o antegozo da eternidade. O que seria isso? Faz a gente pensar que um dia nós vamos
nos deleitar, descansar, refrigerar de uma vida de sofrimento aqui, para sempre ao lado de Deus. O sábado é esse oásis nesse deserto desse mundo. É o momento que Deus fala assim, olha, eu cuido de você. Uma vez por semana. Eu estava pensando, assim, refletindo, a gente está estudando todo dia, eu estava refletindo, né? Deus poderia ter falado assim, né? Uma vez por mês você descansa. Uma vez por mês você se dedica a algumas coisas mais, que fazem mais sentido do que simplesmente trabalhar e correr atrás das coisas. Mas olha só, Deus deu um dia por semana. Que privilégio, né? Que tempo que Deus nos dá. E Ele sabia do nosso ritmo, da nossa estrutura. Então Deus tem o desejo de que a gente siga o exemplo dEle. Mas uma coisa que tem que ficar clara também, eu estava até pensando no início aqui, né? Nós podemos trabalhar de domingo a sexta, e mais do que a gente pode trabalhar, a gente deve trabalhar. É claro que existem exceções, pessoas doentes, pessoas que estão procurando trabalho, não têm condições. Mas da mesma maneira que Deus fala que a gente tem que descansar no sábado, Ele diz assim, 6 dias trabalharás. A gente tem que se dedicar ao trabalho também, né? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Algumas coisas que nós estudamos até aqui têm que ficar bem claras, né? E uma delas é a seguinte, deve haver um preparo interior e outro exterior com relação ao sábado. Você não pode chegar no sábado de qualquer jeito. Chegou o sábado, que correria. Eu sei que a vida é corrida, a minha é. Né? Eu tenho 2 meninos pequenos, tem escola, tem trabalho, a esposa trabalha, eu gerencio um setor aqui da Novo Tempo durante a semana, todo dia tem que apresentar o programa, chega sexta-feira, mas a gente tem que se preparar de alguma maneira, dentro da sua realidade, dentro da minha. Um preparo interior, como é que seria o preparo interior? Primeiro é preciso santificar o sábado durante todos os dias da semana pelo Senhor do sábado. A gente tem que pensar em Deus durante a semana. A gente não pode focar somente em adorar a Deus no sábado, a gente tem que viver isso a semana e se preparar para aquele dia especial. Tem que haver um preparo exterior também. Como é que seria esse preparo exterior? Organizar-se de tal modo que ao chegar na sexta-feira já esteja quase tudo pronto. Ah, pastor, impossível. Eu sei que não é fácil. Deus não planejou um mundo corrido assim, mas esse é o mundo real. Né? Não é o mundo ideal, mas é o mundo real. Mas ainda assim, cabe a nós um esforço para nos prepararmos interiormente e exteriormente também. Não dá para a gente sair atropelando as coisas, né? É uma questão de pedir sabedoria para Deus, reorganizar algumas coisas da vida, priorizar. Quando começa e quando termina o sábado? Após o intervalo eu vou falar rapidamente sobre isso, em 1 minutinho, e a gente vai continuar refletindo um pouquinho sobre a importância desse dia, como desfrutar desse dia, qual o significado dele para a nossa vida também. Vou dar uma rápida pausa, a gente volta já já. Último dia, última parte da temporada, o sábado da criação, e a gente falando um pouquinho aqui sobre a reflexão da guarda do sábado, a prática nesse dia a dia, né? Nessa loucura desse mundo que a gente vive, Deus deu um refrigério para todos nós. É isso que eu queria que você entendesse, colocasse no seu coração, sem aquele espírito de que é um legalismo, é um peso, mas o inverso disso, né? Justamente aquele frescor, aquela experiência que Deus quer que a gente tenha com Ele toda semana e o privilégio de servirmos as pessoas e adorarmos a Deus também. Eu quero trazer para você, eu disse no bloco anterior que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do quando começa e termina o sábado. Bem rapidamente, isso já é claro para muita gente. E se você, de repente, precisa de mais explicações, estude, pesquise, entre no site da Novo Tempo, no NT Play, tem muito conteúdo sobre isso. Mas olha só, de acordo com a Bíblia, o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. Você pode ver várias referências sobre isso, Levíticos, Deuteronômio, Neemias, a gente vai ler pelo menos Levíticos 23, 32, que diz assim: é um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. É um contexto ali de Levíticos, né? Mas explica o período. Desde o entardecer do novo dia,
do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Então, como é que a gente participa desse novo dia? Como é que eu participo particularmente, né? Na sexta-feira, deu o pôr do sol, começou a noite, biblicamente já é considerado um novo dia. É a parte escura do novo dia. Depois amanhece, é a parte clara até o outro pôr do sol. Uma parte escura, uma parte clara. A gente acaba marcando diferente, né? O dia começa meia-noite, daí tem uma parte escura, uma clara, uma escura, fica meio confuso isso, mas a gente está acostumado com isso. Mas, biblicamente, é de pôr do sol a pôr do sol. Como conclusão desse trabalho semanal, desse preparo, é importante a gente celebrar a chegada do sábado, fazendo, de repente, um culto de pôr do sol. Você já assistiu o programa Feliz Sábado aqui na Novo Tempo? É um culto. Né? Eu sei que algumas pessoas são sozinhas, eu sei que tem muita gente que não tem pessoas na família que creem na guarda do sábado, mas dentro do possível, faça um culto a Deus, louve a Deus, agradeça pela semana. Né? Eu trago para você mais uma informação. Jesus nos deu o exemplo de como a gente deve guardar o sábado. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Eu só quero mencionar. Depois você pode tirar uma foto da tela aí ou guardar esse texto e ler com calma. Todos eles se referem ao sábado, tá? É o dia de ir à igreja. Lucas 4:16. Então, sábado é o dia de comunhão com as pessoas. É o dia de adoração. Não é o dia de ficar descansando o dia inteiro, né? Não é o dia de ficar dormindo o dia inteiro. É dia de descanso? Também, claro, mas não é um dia para só descansar. É um dia de adoração, é um dia diferente. Também é um dia de estudar a palavra de Deus. Lucas 4:31 e Lucas 6, verso 6. E por fim, para a gente mencionar todas as palavras de Jesus, é o dia de ajudar os que precisam, né? Por que não descansar dos problemas da vida, esquecer um pouquinho, esquecer os afazeres rotineiros, trabalho, estudo, cinema, filme, sei lá o que você faz, né? Esquece, né? Sai correndo aí no dia a dia, ajude as pessoas, tira um tempinho para fazer um bem para alguém, ir no asilo, sair com a família para um parque, mesmo as grandes ou pequenas cidades têm os seus parques aí, em meio à natureza, faça um plano. Eu sei que tem gente que trabalha. Ah, pastor, eu trabalho sábado. Está falando, mas eu trabalho. É o dia que é uma questão de decisão. Deixa eu falar uma coisa aqui que ontem, saindo daqui, me veio à mente, né? Eu tenho que ser realista, eu sei que tem muita gente que está assistindo, gostaria, fala, pastor, eu gostaria, mas é difícil. Difícil porque, pastor, a minha vida é corrida, eu tenho que colocar o pão dentro de casa. Deus não pediria nada para você que Ele não te ajudasse a fazer. Deus não pede nada de nós que Ele não esteja à frente. No tempo dEle, no seu tempo, tome a decisão. É claro que eu não posso ser radical em dizer assim, a partir de amanhã, manda seu emprego para o alto. Não, não é assim. Algumas pessoas precisam dessa palavra mais firme. Quem sabe seja você. Olha, chegou a hora, toma uma decisão. É amanhã, para que esse sábado você já desfrute. Algumas pessoas precisam de se planejar um pouco mais, mas não deixe para depois. Um dia, quem sabe. Ore a Deus e peça o tempo dEle. Ele vai orientar, Ele vai ajustar as coisas. Quem sabe não vai ser fácil no início. Mas é importante a gente ter isso na nossa mente, tá bom? Coloca no seu coração isso. Para Jesus, o sábado era um dia de alegria. Isso que é importante a gente entender. O que Ele fazia? Ele ia à igreja, ele estudava a palavra, ele ensinava as escrituras, ele curava os enfermos, ele trabalhava para salvar as pessoas. Aproveite então a natureza, aproveite a família. E eu digo mais para você aqui, o que Deus deseja que o sábado seja para nós? Eu vou trazer para você um texto aqui. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, em meu santo dia, ou seja, o dia de Deus, a gente não pode fazer o que a gente quer, diz o texto, né? Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser, e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Olha, o profeta Isaías, ele usa um termo, né, que traduzindo para o português é prazer, alegria, delícia. O sábado tem que ser um dia
Gostoso. Um requintado deleite, seria a maior tradução, a melhor tradução, né? Hoje não se usa muito esse termo, né? Mas o sábado tem que ser um dia prazeroso. Que delícia estar com a família, com Deus. Imagine se o ser humano colocasse isso em prática. É um desafio para todos nós, mas é o pedido de Deus. Em 1 minuto e meio eu quero contar uma experiência para você que eu levaria 10 minutos ou mais. Há cerca de 100 anos, o meu avô paterno, ele saiu da terra natal com 18 anos, muito simples, analfabeto, começou a ler a Bíblia e deixou a sua religião tradicional. Uma religião brasileira muito tradicional, que você sabe. Quem sabe você é dessa religião. E ele se tornou um protestante, então. O líder da antiga igreja disse para ele o seguinte: olha, você está proibido de fazer cultos na sua casa. Ele continuou fazendo. Ele disse assim: olha, na minha casa eu é que decido, e continuou fazendo. Se transformou num protestante, num evangélico, então. Continuou estudando a Bíblia. Se deparou com o sábado. Sozinho, longe de casa, longe da família, já constituiu uma nova família, esposa, filhos, nunca mais viu pai e mãe, e firme ali. E ele chega para o pastor dele, um pastor evangélico, um pastor protestante, e fala: pastor, eu encontrei o sábado na Bíblia. Talvez você já ouviu essa história, eu já contei em outros momentos aí, mas é bom eu relembrar disso e espero que você entenda também. Muito particular essa experiência. O pastor disse para ele o seguinte: ô Zacarias, qualquer dia serve, não precisa ser o sábado não. O importante é você servir a Deus num dia. E meu avô disse as seguintes palavras: olha, pastor, eu respeito você, mas se está escrito sábado na Bíblia, é o sábado. Se hoje eu tenho o privilégio de estar falando para você na sua casa, onde você estiver aqui, é porque um dia o meu avô teve coragem de tomar uma decisão que não foi fácil. Vários filhos, teve que renunciar ao trabalho, algumas atividades. Mas hoje eu estou aqui conversando com você, porque um homem teve coragem, porque Deus é que conduz a nossa vida. Não é fácil tomar algumas decisões. Não vai ser fácil para você, mas tenha coragem, porque aquilo que Deus pede, Ele abençoa no final. Diz aqui o texto: se você não viver o sábado como você quer, mas enxergar nele como um deleite, uma alegria, eu vou abençoar você, é o que diz o texto, e Deus abençoa. Eu sou uma prova de que Deus abençoou a minha família, fruto do meu avô. Ele não ficou rico, não teve bens, não. Ele viu a bênção de Deus sobre a família. Depende de mim continuar isso. Depende de você também. E eu vou usar uma palavrinha que eu quero deixar para você, para fechar essa temporada. Coragem. Tenha coragem. E você vai poder descansar em Deus nesse dia e será uma bênção para você e para a sua família. Deixa eu dizer uma coisa aqui, temos 1 minuto para eu te dizer. Posso desafiar você a procurar nesse próximo sábado viver essa experiência pela primeira vez, se você ainda não viveu? É um estudo, mas eu quero lançar esse desafio para você. Posso desafiar você a escrever aqui nas redes sociais, agora no Instagram, no Facebook, dizendo assim: pastor, eu vou fazer isso. Eu vou procurar nesse próximo sábado ter uma experiência com Deus. Dentro da minha realidade, da minha possibilidade. Não vai ser exatamente como eu queria, pastor, mas eu vou tentar e vou buscar. E viva essa experiência que vai ser muito agradável. E Deus com certeza se sentirá feliz por estar ao seu lado, de uma maneira mais próxima, mais íntima. Que Deus te abençoe. Espero ouvir experiências ainda. E espero que nesse próximo sábado a gente possa focar em primeiro lugar em Deus, aquele que tem cuidado de cada um de nós. Não se esqueça que o sábado é o dia de adorar a Deus e de amar as pessoas e servir as pessoas. Deus te abençoe. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente começa mais uma temporada, Apocalipse, o fim revelado. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela experiência de estudarmos esse tema, por entendermos que o Senhor, desde o início até o fim da história, tem cuidado de cada um de nós.
nos ajude a enxergarmos o real sentido do sábado e termos uma experiência profunda contigo a cada semana. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.